Hoje é Atmosfera, você que está vindo pela primeira vez, nossa programação Atmosfera é uma programação especial, uma noite de louvor e adoração. A gente tem uma palavra um pouquinho mais curta, mais enxuta, para a gente ter esse tempinho aqui de adoração, que já foi bênção, né, gente? Amém, tem mais ainda, depois a gente vai adorar, louvar mais um pouquinho. Uma noite especial, a Miriam está aqui fazendo uma arte profética, tá? Enquanto... Salva de palmas para a Miriam aí, gente. O que está saindo aí, Miriam? Conta para nós aí. A gente está tentando fazer aquela visão dos jovens com a Bíblia numa mão e a chama na outra. E aqui incendiando outra. E aqui um incendiando o outro. Um incendiando o outro? Ah, que tal? Deus nos deu uma visão. Algumas semanas atrás eu compartilhei num dos últimos cultos. Jovens, vários jovens, vocês com a Bíblia em uma mão e o fogo na outra. E essa é a visão de Deus para essa juventude. A palavra de Deus, uma mente firmada na palavra, um coração firmado na palavra. E na outra mão, fogo, a presença do Espírito Santo, os dons manifestos, os sinais e maravilhas, amém? E é isso que Deus tem para mim, para você, para nós como juventude. A Miriam está ali adorando, através desses dons e habilidades que Deus presenteou a ela, amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está queimando no meu coração já há alguns dias. Nessa semana, enquanto eu orava e meditava sobre o que compartilhar nesse culto, e Deus me levou a esse texto, e que tem tudo a ver com o que nós cantamos aqui, nessa última canção. E a palavra ela tem que incendiar o nosso coração, né? John Wesley dizia: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. O sermão, a palavra precisa queimar no nosso coração. Essa que é a palavra boa, aquela que tá queimando, não é apenas lógica humana, não é apenas conhecimento ou teologia, mas carrega consigo fogo. Porque comida boa é comida quentinha, não é verdade? Comida fria é ruim, né? Comida boa é aquela comida quentinha que você come na hora, fresquinha. Então essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. E se eu pudesse dar um título, um tema para essa palavra, seria a atmosfera que atrai o favor de Deus. Você pode falar isso? A atmosfera que atrai o favor de Deus. Você quer atrair o favor de Deus? Amém? Eu quero atrair o favor de Deus. Existe um tipo de atmosfera que atrai a presença, que atrai o favor. E nós somos responsáveis por criar essas atmosferas, sabia? Você não pode produzir a presença, mas você pode preparar um ambiente para a presença de Deus. Você pode preparar a atmosfera no teu coração, na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, nos seus estudos, por onde você anda, você pode criar um ambiente, uma atmosfera que atrai a presença, o favor de Deus sobre a tua vida. Isso está sobre mim e sobre você. Nós temos esse privilégio. E eu quero meditar com você em um texto, lá no Evangelho de Lucas, se você tiver com a tua Bíblia aí, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, dos versos 36 até os 50, a gente vai ler esse texto, bastante conhecido. Lucas capítulo 7, do 36 ao 50. Quem achou, dá um glória aí. Vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, ela começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. É uma pecadora.
Então lhe disse Jesus, conhecendo seus pensamentos: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: eu suponho aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Pai, nós oramos sobre essa palavra agora, Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor transmita, usa a minha vida agora, Pai, para transmitir aquilo que está no Teu coração, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Que o Teu Espírito Santo trabalhe de maneira individualizada, personalizada, customizada em cada coração, Deus. Que o Teu Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que é o consolador, o conselheiro, tenha liberdade de tocar as mentes e corações, de abrir os olhos espirituais, de fazer a Tua vontade através da Sua santa palavra, Senhor, e que eu seja fiel em entregar aquilo que o Senhor já trouxe ao meu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu quero destacar com você algumas atitudes dessa mulher que produziram uma atmosfera que atrai o favor de Deus. Você percebe nesse texto 2 atmosferas. Existia uma atmosfera ali envolvendo Simão e os demais convidados. E existe uma atmosfera totalmente diferente que essa mulher carregava e que atraiu o favor de Deus sobre a vida dela. Então eu quero destacar com você algumas atitudes que nós precisamos ter, que geram, que criam, que transformam essa atmosfera para atrair a presença de Deus. E a primeira coisa que a gente vê, quando essa mulher chega, e ela, no verso 37, está escrito que ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, ela foi até lá, trouxe um frasco de perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Ela ficou sabendo que Jesus estava jantando na casa desse fariseu. Chegou até ela essa informação e ela simplesmente se direcionou até lá. E quando ela chega lá, ela não tem vergonha, ela não fica ressabiada, ela não fica intimidada. Talvez existia ali uma multidão de convidados e ela não era convidada, ela era uma penetre. Talvez se fosse algum de nós, chegaria e ficaria ao canto, olhando. Eu queria falar com Jesus, mas tem muita gente, deixa para outra hora. Eu queria falar com ele, eu queria entregar esse perfume a ele, mas deixa para depois, uma hora que ele estiver mais tranquilo. E ela chegou e tinha aquele monte de gente. E como se não bastasse, ela não apenas entrou como penetra no meio daquele lugar, mas ela foi lá no centro, onde Jesus estava, e estavam todos olhando para Jesus, uma multidão de pessoas naquela casa ali, várias pessoas convidadas, e ela vai lá no centro, onde Jesus está. Imagine se você nesse lugar. Imagine você nesse lugar, Jesus ao centro, todos olhando para ele, e você entra lá nesse lugar como um penetre. Então a primeira atitude que eu vejo dela é desprendimento, é coragem. Desprendimento e coragem. Isso significa fome de Deus. Fome de Deus é a primeira coisa que nós precisamos. Fome. Quando você está com fome, você perde a vergonha, não é verdade?
Você é o primeiro da fila. Você é o primeiro da fila do buffet. Quando você está com fome, você perde a vergonha. Ela estava com uma fome de Deus, ela estava faminta por Deus. Ela não estava nem aí para o que iam pensar. Ela não estava nem aí que ela não era convidada. Ela não chegou e ficou no canto olhando, ela simplesmente foi atravessando a multidão. Com licença, eu preciso levar esse frasco de perfume, me dá licença, deixa eu passar, eu preciso derramar esse frasco de perfume, eu preciso chegar até Jesus. E ela, quando chega lá diante dele, ela não apenas chega perto dele, ela começa a chorar copiosamente. Ela chega diante deles, estão todos olhando, ela começa a derramar lágrimas aos seus pés, ela molha os seus pés, são muitas lágrimas, ao ponto de ela secar com os cabelos. É um desprendimento e uma coragem que vem da fome por Deus. A minha oração é que nessa noite Deus gere fome no teu coração. Quantos recebem aí? Fome, mais fome. Diga, eu quero mais fome. Jovens famintos por Deus, jovens sedentos por Deus, eu declaro em nome de Jesus, jovens caçadores de Deus. É isso que a gente precisa ser. Conheçam a Deus e prossigam em conhecê-lo. Deus é insondável, Deus é profundo, Deus é infinito. Cada vez que nós conhecemos, nós podemos conhecer mais, e quanto mais conhecemos, mais apaixonados ficamos e mais fome nós temos. Que Deus gere fome no seu coração, um desejo ardente, com desprendimento, com coragem, que é isso que a fome faz. A palavra diz: ao que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, se abre. Quando Jesus falou isso, ele estava falando sobre um grau crescente de busca. Talvez você está pedindo algo de Deus, apenas pedindo e não tem recebido. Você pode ir mais profundo, comece a buscar, e você vai encontrar. E se você quiser ainda mais profundo, vai bater na porta do coração de Jesus. É o desespero, é a busca, é a fome, é a sede, é o desejo. Aquele que vai bater na porta do coração de Jesus, Ele vai abrir, você vai conhecer as profundezas do seu amor, a largura, a altura, a profundidade. Que o teu grau de fome, de anelo cresça. Que você não apenas peça, que você não apenas busque, que você fique desesperado ao ponto de bater. É sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre fome. Existe um texto também que diz: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. De todo o coração. Coração é a sede dos nossos sentimentos, a sede da nossa alma, da nossa vida. Quando você busca Deus com toda a sua vida, o que nós cantamos aqui, você vai encontrar. Ei, se você está pedindo e ainda não encontrou mais profundidade em Deus, ainda não recebeu os dons que você está pedindo, ainda não teve as experiências que você está buscando, continue, porque é nesse caminho que você vai receber, é nesse caminho que você vai encontrar, pedindo mais, buscando mais, batendo mais, até o ponto de que seja de todo o coração. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. É isso que a gente precisa, um desprendimento, sem vergonha, sem medo de vir à frente, de dobrar os seus joelhos, de se entregar, sem medo de se lançar para Jesus, sem medo de renunciar, sem medo de viver para Ele. Desprendimento e coragem. Toma isso para você, toma essa atitude, receba essa fome nessa noite. Seja um faminto por Deus, em nome de Jesus. A segunda coisa que a gente vê aqui no verso 38... E se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Diga, lágrimas. É a segunda atitude que a gente precisa para criar uma atmosfera que atrai a presença de Deus. Lágrimas. Lágrimas diz respeito a arrependimento. Arrependimento genuíno. O que essa mulher tinha era um arrependimento genuíno. Ela vai até Jesus com essa fome, e ela chega aos seus pés e ela chora copiosamente. É um arrependimento genuíno. Sabe, alguns
estão com os olhos secos. Alguns perderam a capacidade de chorar. Alguns perderam a capacidade de perceber a presença. Não choram mais. Nós precisamos chorar na presença de Deus. Você precisa chorar, não só aqui, mas lá no seu quarto, no secreto. O teu secreto não pode ser algo mecânico, automático, apenas ler uma folha de meditação. Você precisa chorar na presença de Deus. O meu desejo é que você tenha lágrimas na presença de Deus. Que você se derrame de verdade na presença de Deus. Nós precisamos disso, isso cria uma atmosfera. Isso é avivamento. Avivamento é arrependimento genuíno. Avivamento é quando há mudança de mente, de vida. Isso só vem mediante arrependimento. Arrependimento é metanoia, arrependimento é mudança de mente. Aí eu fazia isso, agora eu não faço mais. Eu caminhava em pecado, agora eu não peco mais. Eu falava coisa errada, eu falava besteira, agora eu não falo mais. Eu mentia, agora eu não minto mais. Eu andava em imoralidade, agora eu não ando mais. Eu consumia pornografia, agora eu não consumo mais. Mudança de postura, arrependimento. Isso gera lágrimas. Quando nós entendemos isso, isso gera lágrimas. Lágrimas. Avivamento é esse quebrantamento. Avivamento é quando lágrimas e ranhos se misturam. Quando você chora copiosamente. É quando realmente você perde totalmente a necessidade de aprovação ou de se preocupar com o que os outros estão pensando. Lágrimas, lágrimas, quebrantamento, arrependimento. É isso que ela está fazendo aqui, ela não está nem aí. Ela vai aos seus pés, no meio de todo mundo, num lugar que ela não era convidada. Provérbios 28, do 13 ao 14, diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você quer prosperar na sua vida, você precisa andar em arrependimento. Todos os dias eu preciso me arrepender. Todos os dias eu cometo pecados, eu preciso, Deus, me perdoa, Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo por aquilo que eu pensei, por aquilo que eu imaginei, por aquilo que eu falei, por aquilo que eu olhei, Deus. Eu me arrependo, confesse os seus pecados e abandonem, alcançará a misericórdia. Confessar e abandonar, arrependimento é isso. E a cada dia a gente vai se limpando de coisas e deixando coisas para trás. Mudando, não são coisas que eu repito todo dia, é coisas que eu deixo para trás, isso é arrependimento. Se tem pecados que você repete todos os dias, você está apenas sentindo um remorso. Um arrependimento genuíno é confessar e deixar. Provérbios 28, 13 e 14, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. E em Salmos 32 e 3, Davi escreve, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto Davi escondia os seus pecados, enquanto ele não confessava, até o seu corpo gemia. Parece que nada dava certo, ele sentia uma tristeza, os dias estavam cinzas. Talvez teu dia esteja cinza, talvez quando você acorda, teu dia esteja cinza. Talvez as coisas não estão dando certo, talvez você não está conseguindo encontrar sentido e alegria naquilo que você faz. Porque talvez existam pecados que você precisa confessar, que você precisa deixar. Faça como Davi, Salmo 32. Quando ele confessou, quando ele abriu o coração, quando ele deixou aquilo, ele foi liberto, ele foi transformado. Hoje é noite de entrega, como nós já estamos cantando aqui. Deus preparou essa noite para você entregar. A terceira coisa que a gente vê, a terceira atitude que produz uma atmosfera que atrai a presença, o favor de Deus. Está também no verso 38, ao final dele. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. É o perfume derramado. Fome, lágrimas e o perfume derramado. O perfume derramado está falando sobre uma entrega total. Esse texto, essa passagem está registrado em todos os evangelhos. E nos outros evangelhos,
ele conta de uma maneira um pouco diferente, mas que naquele momento em que ela derrama o perfume, Judas olha, e outros também falam, meu Deus, que desperdício, isso aí vale 300 denários, ela poderia pegar esse dinheiro e dar aos pobres, que seria muito mais proveitoso. 300 denários, o denário era o salário de um dia de trabalho, de um trabalhador comum naquela época. Você trabalhava um dia, recebia 1 denário. 300 denários, considerando que um ano tem em torno de 300 dias úteis, significa 1 ano de trabalho. Ela estava ali derramando aos pés de Jesus 1 ano do trabalho dela. Ela estava ali derramando tempo, ela estava ali derramando energia, ela estava ali derramando dos seus melhores recursos aos pés de Jesus. E aqueles que estão em volta, os religiosos, Judas, meu Deus, que desperdício. Porque eles estavam pensando de uma maneira natural. Mas ela não estava pensando de uma maneira natural, ela estava pensando de uma maneira espiritual. Ela estava enxergando no plano espiritual. A minha oração por você nessa noite é que você possa enxergar as coisas de uma maneira espiritual e não mais no plano natural. Quando nós voltamos à essência, pega essa. Quando você volta à essência de quem você é em Deus, você para de viver pela cultura do território onde você está e começa a viver pela cultura de onde você veio. Quando você volta à essência de quem você é em Deus, quem você foi criado em Deus para ser, você vai parar de viver pela cultura desse plano natural e vai começar a viver pela cultura dos céus, vai começar a enxergar de uma maneira espiritual as coisas. E é o que estava acontecendo com ela aqui, porque em Jesus ela entendeu quem ela era. É em Jesus que ela entendeu a verdadeira vida, é por isso que ela chega ali desprendida, com coragem, se derrama diante dele e entrega tudo. Não era um desperdício, era o melhor para Deus. Isso é enxergar pelo plano espiritual. Que Deus traga essa visão para você nessa noite. As pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, é um desperdício entregar a sua vida para Jesus. Cara, que desperdício, no sábado à noite você está numa igreja. Cara, que desperdício você ficar indo nesse grupo de avivamento. Que desperdício, cara, você não vir aqui com a gente, sábado à noite, na balada. Para o mundo, para quem está no plano natural, para quem está enxergando as coisas de maneira natural. Parece um desperdício entregar a vida para Deus, mas para quem está enxergando a vida do jeito de Deus, não é desperdício estar nesse lugar. Não é desperdício você estar aqui buscando a presença. Não é um desperdício você entregar toda a sua vida para Ele. Não é e nunca será um desperdício. Entregue toda a sua vida para Ele, amém? Entregue completamente a Ele. Quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, e é o que aconteceu com essa mulher, nós não temos medo de entregar tudo que Ele está pedindo. Quando Moisés pede para Deus que ele queria ver a glória de Deus, e ele fala, Deus, eu quero ver a sua glória. E Deus fala o seguinte para ele, tá bom, Moisés, é o seguinte, o homem que ver a minha glória morrerá, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você atrás dessa rocha, e você vai olhar pela fenda dessa rocha, eu vou colocar a minha mão, e eu vou passar de costa, e você vai ver eu passando. E Moisés fica lá, e pela fenda da rocha, ele vê a glória de Deus. Deus coloca a mão, Deus passa de costas, e pelo que passa ali na fenda da rocha, Moisés vê a glória de Deus, e a palavra diz que ele ficou 40 dias com o rosto brilhando. A rocha representa Jesus, e a fenda na rocha representa as feridas que ele sofreu lá na cruz. E quando nós olhamos para as suas feridas, nós vemos a glória de Deus. É isso que esse texto revela. Quando nós olhamos para a fenda da rocha, quando nós olhamos para as feridas de Jesus, para aquilo que Ele fez na cruz, e nós entendemos isso, nós vemos a glória de Deus. O
meu desejo é que você contemple isso nessa noite. A glória de Deus, é isso que ela viu, é isso que essa mulher viu. É isso que gerou essa fome no coração dela, é isso que gerou esse arrependimento, é isso que gerou lágrimas, entrega. E ela chega ali e entrega completamente a sua vida, uma entrega total. Quando você entende aquilo que Cristo fez por você, nada mais nesse mundo satisfaz teu coração. Nada mais nesse mundo atrai o teu coração. Não há convites, não há outras coisas, não há outros amores. Porque você entendeu que a glória de Deus, a presença de Deus é o melhor lugar. E essa atitude de entrega total, atrai a presença de Deus. Cria uma atmosfera que atrai a presença de Deus. Eu quero que você feche seus olhos e medite um pouco sobre isso. Ela derramou ali do seu melhor. Quando ela derrama esse perfume aos pés de Jesus, ela está derramando o seu tempo, a sua energia. E eu quero que você medite um pouco sobre isso e permita que Deus fale ao teu coração o que Ele está te chamando para derramar hoje aos pés de Jesus. O que Deus está te falando, o que o Espírito Santo está te falando para derramar hoje aos seus pés, aos pés de Jesus. O que Ele está te falando? Qual é o perfume que Ele está te pedindo? O que tem ocupado o seu tempo e energia e Deus está te pedindo para entregar? Entrega isso hoje. Está ocupando demais o seu tempo, a sua energia. Algo que você tem depositado valor demais e Deus está te pedindo para entregar. O Espírito Santo está falando no teu coração, entrega isso, derrama isso. O que Ele está falando ao teu coração? O que Ele está falando contigo? O que o Espírito Santo está te pedindo? Está à disposição de todos nós, à minha disposição, à sua disposição, essa atmosfera da presença, atmosfera que atrai o favor de Deus. Só depende dessas atitudes, de uma fome, um desejo, de um arrependimento diário, de uma entrega total. Que perfume você precisa derramar? Que perfume você precisa derramar aos pés de Jesus? Existe um contraste nessa história. Como eu falei lá no início, nós percebemos duas atmosferas. Enquanto essa mulher, ela atrai o favor de Deus, a atmosfera geral que estava ali naquele ambiente não era uma atmosfera que valorizava a presença. Simão, apesar de ter convidado Jesus, ele não valorizava a presença de Jesus. Ele era apenas um curioso, queria ouvir mais um pouco sobre Jesus, da boca dele mesmo. É uma atmosfera de religiosidade. Simão era um fariseu. O fariseu era alguém letrado, que conhecia profundamente as Escrituras. E com certeza diversos trechos bíblicos de cor e salteado. Um fariseu era um erudito, profundamente entendido de Bíblia. Era esse homem que chama Jesus, mas não valoriza a sua presença. E talvez ele represente alguns aqui, que perderam a capacidade de valorizar a presença, que perderam a capacidade de enxergar Jesus, que talvez olham para uma atitude de adoração e pensem, isso é emocional. Que talvez olhem alguém falando em línguas e falem, isso não existe, isso é emocional. Existem Simões por aqui, existem religiosos, e Deus quer te livrar hoje dessa atmosfera de religiosidade. Deus quer te livrar, te libertar disso. E ele estava ali, Jesus olha para ele e fala no verso 44, Simão, Jesus conhecendo seus pensamentos, eu entrei aqui, Simão, e você não me deu água para lavar os pés. No entanto, essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os meus cabelos.
Era um costume da época, quando se recebia um convidado, lavar os pés. Afinal, não existia asfalto, as ruas eram empoeiradas na Galileia. Você não ungiu, você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Era costume da época se cumprimentar, se receber com um beijo. E Simão não fez isso com Jesus. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Era costume também derramar óleo na cabeça de um convidado de honra. Simão também não fez isso. Jesus estava ali diante dele, mas ele não honrava a presença, ele não reverenciava a presença, ele não valorizava a presença de Deus. Uma falta de honra, uma falta de temor. E talvez existam alguns aqui que perderam o temor pela presença, o temor por Deus. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio de tudo. Se existe uma coisa que você não pode perder jamais, é o temor. Se existe uma coisa que jamais você pode deixar, é o temor a Deus. É isso que vai te manter de pé. Nos dias mais difíceis, nas provas mais difíceis, nas tentações mais fortes. Temor a Deus. Repita comigo: temor a Deus. Talvez alguns aqui perderam o temor a Deus, a capacidade de honrá-lo, de respeitá-lo, de reverenciá-lo, de reconhecer quem Ele é. Alguns perderam. O pecado já não assusta mais. Alguns pecam deliberadamente. Não estou trazendo palavra de acusação, estou trazendo uma reflexão para você. Quando o pecado não nos assusta mais, é porque perdemos o temor ao Senhor. Quando a pornografia nos acompanha, quando a homossexualidade nos acompanha, quando eu transo com a minha namorada e está tudo bem, eu transo com meu namorado e está tudo bem. Quando nós fazemos essas coisas e não sentimos mais tristeza, não sentimos mais o arrependimento, é porque está faltando temor. E o temor é o princípio da sabedoria. Jamais perca o temor a Deus, é o princípio. É o princípio, é a base, é o fundamento. Deus está te falando agora, Deus quer restaurar esse temor no teu coração. Deus quer restaurar o temor no teu coração. Existe perdão para aquele que se arrepende, existe perdão para aquele que reconhece, para aquele que confessa, para aquele que abandona, para aquele que entrega. Existe perdão como essa mulher aqui recebeu. Jesus termina falando que os muitos pecados dela ali foram perdoados. Veja, ela era uma pecadora conhecida. Quando ela entra na casa, todos ali já sabem, essa mulher é uma pecadora. A gente não sabe quais eram as suas atitudes. Alguns falam que ela era uma prostituta, conhecida. Mas quando ela entra ali, eles julgam ela, mas Jesus não, porque Jesus vê o coração. Jesus está olhando o coração e ele termina assim: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, Simão, porque ela amou muito. Mas aquele a que pouco foi perdoado, pouco ama. O que ele estava falando? Simão, você se acha o cara, você acha que não precisa de perdão, você acha que está tudo certo, que não tem nada a confessar, mas ela, não importa de onde ela veio, o que ela fez, mas ela está com o coração quebrantado, arrependida, ela está em lágrimas, ela está entregando a sua vida, e ela está recebendo perdão, ela está recebendo uma nova vida, ela está recebendo transformação, porque é isso que Jesus faz. Ele não vai te julgar, Ele não vai te acusar. Quem faz isso é o diabo. Jesus vai sempre pegar na sua mão e te levantar e falar: vamos adiante, vamos em frente. Não importa o que passou, não importa o que você fez, não importa o que ficou para trás, o que importa é de hoje adiante, é de hoje para frente. É isso que acontece. No último verso,
nós vemos o resultado da atitude dessa mulher, dessas atitudes, dessas 3 atitudes. Jesus encerra dizendo: mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Sua fé a salvou, vá em paz. Sabe quem era essa mulher? Essa mulher, ela, antes de conhecer Jesus, ela tinha a síndrome do garfinho. Lembra do garfinho lá do Toy Story 4? O garfinho, ele era do lixo. Mas Bonnie vai lá e pega aquele garfinho e pega fita durex e ela pega palitos de picolé e ela monta o garfinho. E a partir daquele dia o garfinho é o brinquedo mais querido dela. Só que para ele ainda continua sendo lixo. Então a todo momento, quando Bonnie sai, ele quer voltar para o lixo. E aí o Woody fica desesperado, e a história toda lá do Toy Story 4, se você já assistiu, acho que todo mundo assistiu, ele fica o filme todo quase, correndo atrás do garfinho, porque o garfinho toda hora fica lixo, 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 ele quer voltar para o lixo, porque ele acha que ele pertence àquele lugar. Mas o dia em que ele entende que ele é amado, o dia em que ele entende que a Bonnie ama ele, que ele é amado por Bonnie, a vida dele é transformada. E talvez você seja como esse garfinho aqui hoje. Talvez você já esteve em lugares que eram lixo. Talvez você já cometeu coisas, já fez coisas que foram lixo. Talvez você carregue lixo. Mas Deus quer te tirar nesse lugar nessa noite. Teu lugar não é a pornografia. Teu lugar não é a imoralidade. Teu lugar não é a mentira. Teu lugar não é a homossexualidade. Teu lugar não é a depravação. Teu lugar é nos braços do Pai. Você é filho amado de Deus, amém? Teu lugar é nos braços do Pai. Deus te ama muito, tanto que Ele enviou Jesus Cristo para morrer por você. Deus te ama de maneira incondicional. Não importa quão longe você foi, não importa o que você fez, não importa os lugares que você pisou. A partir do momento que, como essa mulher, você se volta para Ele, você se derrama diante dele, se arrepende, entrega totalmente, Ele está pronto para te receber e falar: filho, filha, sua fé te salvou. Sua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz, não peques mais. É isso, Jesus te aceita como você está. Ei, a igreja te aceita como você está. Você é bem-vindo aqui da forma que você está. Mas eu preciso te dizer, Jesus não vai te deixar assim. Jesus vai te transformar. Jesus vai transformar seu modo de enxergar, de pensar, de agir, de relacionar. Porque Ele tem uma nova vida para você, amém? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Amém, fique de pé. Fique de pé, eu quero orar com você. Quero chamar a equipe aqui. Não importa onde você foi, não importa o que você fez no seu passado, Deus tem uma nova história para você, e não escrita mais do seu jeito, mas escrita por Deus. Ele tem uma nova história escrita pelo dedo de Deus para você, disponível nessa noite. Tudo que você precisa fazer é entregar completamente a sua vida. Se entregar completamente, é só isso. Não é sobre uma igreja, não é sobre religião, não é sobre rituais, não, é sobre entregar a vida para Jesus. O que transforma a nossa vida não é a religião, o que transforma a nossa vida é Jesus, é olhar para Ele, é confiar nele, é tentar agradá-lo todos os dias, é buscar andar conforme a sua palavra. É isso que transforma a nossa vida. Eu quero te convidar nessa noite a tomar essa decisão por Jesus. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus está batendo na porta do seu coração. Ele é gentil. Ele é gentil, Ele não vai arrombar.
Ele não vai forçar, Ele não vai agir de maneira unilateral. É você que precisa abrir, é você que precisa convidar, é você que precisa abrir a sua boca e confessar. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Quero te convidar agora a fazer uma oração, entregando a sua vida para Jesus. Talvez você já está aqui frequentando os jovens há algum tempo, ou talvez seja a sua primeira vez. Mas é a decisão mais importante que você precisa tomar para ter uma nova história, para escrever uma nova história, novos dias, uma vida transformada, é entregar a sua vida para Jesus. E se você ainda não fez isso, eu quero te ajudar numa oração bem simples. Basta apenas uma oração bem simples, de entrega genuína, de coração. E Cristo vai entrar na sua vida, o Espírito Santo vai fazer morada e vai começar um processo de transformação nessa noite. Se você quer, eu te convido a orar junto comigo, repetindo essas palavras. Ore assim: Papai, em nome de Jesus, eu quero entregar a Ti a minha vida. Eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e Salvador, o único e suficiente. E eu quero entregar completamente os meus dias a Ti. Entra no meu coração, me sela com o Teu Santo Espírito e faz morada em mim. Uma nova história, escrita pelo dedo de Deus, é o que eu quero viver, em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus. Você que fez essa oração, eu quero te conhecer. Levante sua mão bem alto, até encostar no teto lá. Amém, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Levante sua mão bem alto, não tenha vergonha. Amém, glória a Deus. Eu quero te convidar num passo ainda maior de fé, que você venha até aqui na frente. Nós queremos orar por você. Quero orar por você, abençoar a tua vida. Venha até a frente. Você que levantou as suas mãos, não tenha vergonha. A palavra diz que aqueles que me confessarem em público, eu também os confessarei diante do Pai. Teu nome está sendo escrito no livro da vida nessa noite. Jesus tem uma nova história para você. Pode chegar mais perto aqui, chega mais perto. Chega mais perto, eu quero orar por você. Amém, amém. Uma nova história escrita pelo dedo de Deus é o que Ele tem para você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós Te honramos, Deus, Te agradecemos por essas decisões. A decisão mais importante da vida deles, que é receber Jesus no coração. E eles recebem nessa noite a vida eterna, a vida com Deus, uma nova vida, a vida espiritual. Espírito Santo, que o Senhor possa habitar agora, Senhor, em cada coração. Que o Senhor possa habitar e encher cada vida agora, encher, gerar o Teu caráter, iniciar o processo de santificação. Ó Jesus, é o Senhor quem justifica, é o Senhor quem escreve o nome deles no livro da vida, é o Senhor quem os transforma. Agora, em nome de Jesus, nós declaramos um novo tempo, nós declaramos promessas de Deus se cumprindo sobre eles, que eles, Senhor, possam se entregar completamente, amar a Sua obra, amar a Sua igreja, amar pessoas, que eles sejam acolhidos aqui nessa casa, nesse lugar, que eles possam andar conforme a Tua palavra, Deus, e possam escrever uma nova história. Em nome de Jesus eu declaro as bênçãos de Deus sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós celebramos a Ti, Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar um aplauso para Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essas decisões. Obrigado, Pai. Amém, glória a Deus. Depois no final você passa ali no fundo vai ter um pessoal para entregar um material para vocês. Não saia sem passar bem no fundo ali entre as duas escadas. O Valmor e a Dani vão estar lá para entregar o material para vocês. E agora a gente vai entrar nesse último momento de adoração. Eu quero convidar você, que essa palavra tocou no seu coração. Talvez existem áreas que você ainda precisa entregar. Talvez existem pecados que você está lutando. Eu preciso te dizer, a nossa vida é uma luta contra o pecado. É uma luta entre a carne e o espírito, e vai vencer aquele que está mais forte. Você vai vencer essa batalha, meu amigo, minha amiga, somente se entregando. Porque não é no seu braço, não é mediante a sua força, não é mediante estratégias humanas,
é somente uma entrega. Quando nós nos entregamos totalmente, falamos: Deus, eu já caí várias vezes, de novo e de novo, eu não sei mais o que fazer, mas eu não gosto disso, eu tenho nojo disso, eu fico triste toda vez, Senhor. E eu já estive nesse lugar, mas eu preciso te falar, tem cura para você, tem vitória para você. Ei, eu estou aqui para te falar que tem vitória para você sobre o pecado, tem vitória sobre a imoralidade. Tem uma vida nova para você, é uma vida vitoriosa, não é altos e baixos não, é uma vida do alto, é uma vida elevada, é uma vida com Deus, mas ela começa com uma entrega total, começa derramando perfume, começa dobrando os joelhos. Então, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você vá vindo à frente diante do altar, e é você e Deus, ninguém vai te conduzir em oração agora, é somente você em Deus, que você dobre os seus joelhos, que você derrame as suas lágrimas e fale com Deus, e Ele poderosamente vai agir na sua vida. Eu te convido, você pode ir chegando, a gente vai louvar, adorar, Deus vai tocar no seu coração, amém?